Olá, boa noite. Estamos começando o TBC Debate em busca do argumento perfeito, contando sempre com a sua audiência, com a sua participação por meio do YouTube da TV Brasil Central, que tanto cresce. O programa de hoje, mais uma vez, é atual e é polêmico para variar. Tema de hoje: maiores de 70 anos devem ser proibidos de casar com comunhão de bens. Comigo hoje duas notáveis especialistas com posições antagônicas, mas antes de anunciá-las é muito importante dizer que no nosso programa brigam as ideias e não as pessoas. Portanto, desarme-se, está no ar a partir de agora o TBC Debate. Afinal de contas, maiores de 70 anos devem ser proibidos de casar com comunhão de bens. Comigo, duas especialistas com posições diferentes. Bárbara Cruvinel, ela que é advogada, especialista em direito da família e sucessões. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Rafael. Obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos que nos ouvem. Conosco também Laura Landim, advogada especialista em direito da família e sucessões. Ela é presidente da Comissão das Sucessões OAB Goiás. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Rafael. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui debatendo esse assunto tão atual. Muito bem. E hoje a atual lei diz que existe aí, a proibição a respeito da separação de bens. E aí eu quero saber a opinião de vocês. Afinal de contas, maiores de 70 anos devem ser proibidos de casar com comunhão de bens? Qual a opinião da senhora? Na verdade, hoje, até a presente hora, isso é o que vale. A regra é proibido, tem lei para isso, mas nós sabemos que a nossa Corte Superior, a qualquer momento, Rafael, pode decidir sobre a matéria. E, sim, eu entendo, enquanto jurista, se nós formos olhar a natureza jurídica do casamento, entendo que sim, é passada a hora da gente começar a deixar de ter preconceito com a pessoa idosa. Se ele tem liberdade para casar, ele tem liberdade para escolher como ele quer casar. A senhora pensa diferente? Analisando o dispositivo da lei, o artigo 1641, ele dispõe pela prevenção do patrimônio, Porque os doutrinadores que defendem esse posicionamento querem resguardar um patrimônio que às vezes foi constituído na formação de uma outra família, E também pessoas idosas que podem estar aos cuidados de algum curador, E então esse dispositivo de lei vem para preservar, esses vulneráveis, Assim como tem outras legislações que preservam a vulnerabilidade da pessoa idosa. Então é nessa percepção que a lei impõe o regime de separação obrigatória de bens. Pessoas acima de 70 anos, na sua opinião, devem ser preservadas? Essas pessoas são incapazes de tomarem uma decisão? Do ponto de vista jurídico, sim, Porque se preserva o patrimônio. Por quê? A maioria daquele patrimônio foi constituído, às vezes, de uma família que passou uma condição econômica muito complicada, E aí pode ser que venha uma nova companheira, porque pode acontecer em situação inversa, e às vezes ter direito, a metade, aquela meação daquilo que ela não construiu. Então é nessa preservação patrimonial que se prevê a lei. Envolve também, evidentemente, possíveis filhos nessa história. Sim, nós estamos falando de casamento, contratar patrimônio, contratar, inclusive, os efeitos disso, que vai falar de filhos, vamos falar de companheiro, vamos falar de ex-esposa, vamos falar de futuros filhos, vamos falar de patrimônios passados, presentes e futuros. É sobre isso realmente. E eu entendo que é passada a hora da gente ter, uma interpretação jurisprudencial condizente com os nossos idosos hoje. Se a gente for olhar lá em casa, na sua casa, Rafael, os nossos idosos, mormente, se eles têm capacidade civil para casar, eles devem ter liberdade e capacidade civil para dispor do seu patrimônio. Agora, é claro que nós temos em direito outros instrumentos que não só a escritura pública de casamento e nem de união estável, contrato de convivência. Nós temos, por exemplo, se a preocupação for patrimonial, nós temos, por exemplo, as cláusulas de incomunicabilidade, que a gente pode fazer um pacto antinupcial
previsto em lei, colocar uma cláusula de incomunicabilidade e ele dizer, olha, eu vou casar com fulano ou vou casar com fulana, não quero que determinado patrimônio comunique por essas razões, e está tudo certo. Então, se a questão for puramente patrimonial, nós temos outros instrumentos jurídicos hábeis a. O que nos preocupa, os que preocupamos ou que defendemos um posicionamento contrário à doutora Laura, que coloca muito bem a questão patrimonial, é tão somente a autonomia de vontade. A pessoa estando capaz de deliberar os atos da vida civil, quer casar ou quer viver em união estável, ela tem que ter liberdade para escolher como que ela quer casar. É sobre esse ponto de vista, não é patrimônio, que o patrimônio eu já falei, nós temos outros instrumentos jurídicos hábeis e válidos para resolver isso, inclusive hoje se quiser usar. O que eu discuto, o ponto de vista é o de autonomia da vontade. Eu quero casar? Quero. Posso? Posso. Então eu vou casar com quem eu quiser e como eu quiser. Mas na prática alguém faz contrato? Estabelecendo as regras? É porque quando falamos em contrato, não gera, inclusive, um constrangimento, vou me casar com você, mas eu quero deixar muito claro que essas são as regras. Porque quando nós, juristas, falamos em contrato, o casamento é um contrato, né? Um pacto de fidelidade recíproca e que envolve outras questões, né? Inclusive, as pessoas que defendem a manutenção por o regime de separação obrigatória também prevê que tem a possibilidade dessa pessoa que se casar acima de 70 anos e ele tiver capaz, né, e puder testar, ele pode testar 50% do patrimônio dele, ele tem esse direito pela força da legítima, ele pode fazer uma doação, ele pode fazer, desde que seja uma reserva de legítima, ele pode fazer isso. Então, na verdade, a imposição, ela veio por uma modulação, em 2010 era até 60 anos, agora teve uma alteração, mas na verdade ela não diferencia em nada, porque se essa pessoa quiser casar com 70 anos, pelo regime que é imposto, né, de separação obrigatória de bens, e quiser fazer um testamento dispondo de 50% do seu patrimônio, ele pode, o que é ameação do mesmo jeito se ele tivesse casado pelo regime de comunhão parcial de bens. Então, na verdade, dizer que essa lei é inconstitucional pela teoria da não liberdade não justifica muito, porque ele pode usar de outros instrumentos do planejamento sucessório, inclusive, para poder dispor do patrimônio que ele achar que convém para essa nova companheira ou, né, de maneira contrária. Muito bem, aqui a gente fala de 70 anos de idade, né? E a gente discute isso até porque a expectativa de vida do brasileiro mudou muito, né? Hoje nós temos pessoas que estão muito bem de saúde, muito lúcidas acima de 70 anos de idade. Seria melhor, então, mudar para 80, 90 anos de idade, para ter um teto ou não? Ou a lei não deve colocar esses detalhes? Eu particularmente, se nós colocamos lá no Código Civil um marco de 70 anos naquele tempo, e hoje nós estamos trazendo essa discussão novamente para a nossa Corte Suprema, significa então dizer que o quesito idade, ele com o tempo, ele vai deixando de ser um fator de segurança, vamos assim colocar, né? Então eu entendo que o ideal é você não colocar o fator idade, é você trabalhar a matéria na sua inteireza, né? Então eu vou casar, eu posso deliberar, eu tenho lucidez, então os requisitos são outros, é capacidade civil plena, é deliberação sobre o juízo perfeito, sobre o patrimônio, né? É condição de se é solteiro, se é viúvo, se é, né? Eu entendo que juridicamente essas outras características, esses outros elementos, eles são muito mais seguros e muito mais palpáveis, vamos assim, para todos nós, do que o quesito idade propriamente dita. Por exemplo, tem gente com idade de 70, se nós formos pegar, que estão aí deliberando, casando pela quarta, quinta vez, e estão na maior ativa. Tem gente com 70 anos que nunca casou, tem gente com 70 anos que, enfim. Então, eu acho que o critério idade, ele não é um critério condizente com a humanidade das decisões como deve ser, o direito das famílias e das sucessões. E quando os casamentos assim têm uma diferença de idade muito grande, o direito, né, essas leis falam sobre isso ou não? Por exemplo, um senhor de 80 anos que casa com uma jovenzinha de 20 ou vice-versa, né? A lei fala algo a respeito disso? Fala, o que a gente coloca é exatamente esse artigo, né? Quando você quiser casar, desde que tenha 70 anos,
ou mais, a lei coloca como a doutora Laura colocou, por segurança patrimonial, que você não possa, então, fazer uma comunicabilidade, justamente por uma suposta senilidade, por uma suposta, vai aproveitar da idade ou aproveitar da vulnerabilidade, né? Então, sim, nós temos esses questionamentos, temos uma imposição legal para isso. E essa imposição legal é como se fosse, assim, a lei, o Estado intervindo lá na sua autonomia, lá na sua casa, lá na sua intimidade para dizer, olha, isso aí pode ser golpe, tá? Pode ser o golpe do baú. E é exatamente esse o julgado que foi levado ao STF. A expressão golpe do baú, para evitar isso é que o STF deve ou não conhecer a constitucionalidade. Então, o olhar que a gente tem que ter é sempre assim, qual é a inteligência disso? Estado, eu preciso intervir na esfera mais íntima do cidadão para que então eu tenha segurança jurídica? É por esse meio? Ou eu tenho outros meios de resguardar a autonomia desse cidadão e ter segurança ao mesmo tempo? Existe a possibilidade de golpe também? Existe, inclusive as críticas, né, que são feitas em relação a isso, são a pessoas que têm algum tipo, hoje nós temos alguns dispositivos, inclusive disposto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é o tomada de decisão apoiada, ou seja, você não é totalmente incapaz para as vidas civis. Então pode ser que algum cuidador, né, alguma cuidadora, né, que possa usufruir, né, de um idoso que está sozinho na sua casa, né, que não tem familiar, pelo dispositivo do casamento e se apropriar desse patrimônio. Então, é nessa discussão, né, porque a gente sabe que, claro que não é a regra geral, né, as discussões são, então não existe amor se houver diferença de idade. Não é isso que tem a prevenção, né? A prevenção é de que, num cenário de 100%, a maioria pode ser, né, analisada por uma questão de um interesse patrimonial, né? Às vezes aquela pessoa já está em convalência, né, e pode ter esse aproveitamento em relação ao patrimônio. Então, a preservação é nesse sentido, né? Porque às vezes pode ter outros familiares que teriam direito àquele patrimônio e são sobrepostos, né, em relação a um casamento que é meramente por interesse. Como advogada da família, a senhora já presenciou muitos desses casos, muitas intrigas, muitas disputas? O que acontece? Nos escritórios, o que a maioria da gente presencia, a doutora Bárbara vai concordar às vezes comigo, é de que, às vezes, as pessoas querem assumir um idoso ou uma idosa que tenha condição financeira. Dificilmente alguém quer assumir um idoso, uma idosa que tenha só limitação de saúde, que é acamado. Não, eu vou ficar com essa pessoa porque ele é acamado e tal. Então, assim, a gente vê que em algumas relações é mais fácil essa convenção, né, quando envolve, infelizmente, dinheiro, né? Quando a pessoa está só inválida, dificilmente você vê alguém se relacionando para só cuidar, só pelo afeto, só pelo amor. Dificilmente, né? Então, existe um interesse financeiro, a senhora concorda? Rafael, eu não vou negar. Como a doutora Laura falou, eu não nego que existem situações que possa sim ter, né? Na verdade, o que move o mundo é o interesse, seja o interesse no amor, o interesse no dinheiro, seja o interesse no amor e no dinheiro, na felicidade. E o que é felicidade para um pode estar atrelado a dinheiro e condição boa de saúde, enfim, é um subjetivismo muito grande, sabe, Rafael? Mas o que é importante a gente dizer é que, assim, a minha experiência profissional me mostra que o problema não é tanto quem está casando. O problema são os espectadores, são os credores quando vem aquele casamento, mas principalmente os futuros herdeiros. Né? Esses sim, os filhos do primeiro casamento, quando o pai é idoso, faz a intercepção com o pai, será que ele está casando bem, será que não está casando? Mas se fosse com a minha mãe cuidando do patrimônio era diferente, que a minha mãe eu confio, agora meu pai eu não confio. É como se ele quisesse cuidar de um patrimônio que ainda não é dele. Então, assim, a minha experiência profissional mostra que a preocupação é muito maior dos supostos herdeiros, temendo um suposto gasto desse dinheiro, do que realmente uma preocupação com a felicidade de quem está casando. Essa é a minha experiência. Esses casamentos envolvendo idosos hoje são comuns?
Cada vez mais. Cada vez mais, assim, eu tenho tido experiências assim, a longevidade traz essa sensação do ser feliz para sempre a qualquer idade, né? E eu tenho observado isso sim, a minha experiência me mostra que a gente vê idosos aí na ativa, exercitando o mercado financeiro, fazendo planejamento patrimonial, fazendo planejamento sucessório e casando. Na convivência da senhora, acontece dessa mesma forma? Sim. Tem se tornado cada vez mais comum? A expectativa de vida do brasileiro aumentou, né, significativamente. A gente vê que o planejamento familiar, hoje em dia, ele está mudando, né? Tanto que a gente está vendo noticiário de mulheres um pouco mais velhas ficando grávidas, né, como foi o caso bem repercutido da Cláudia Raia. Então, a gente vê que a formação de família está se modificando, né? E isso vai mudando também a legislação. Claro que o meu posicionamento aqui, enquanto analista da lei, é esse, né? Mas eu tenho convicção de que isso vai mudar, até porque a expectativa de vida está mudando, né? Então, provavelmente, até porque esse julgamento que está sendo, já estamos com 3 votos, né? Então, assim, provavelmente ele vai também dar uma alterada nessa composição legislativa aí. Com a força da internet, essa questão fica ainda mais polêmica, fica ainda mais difícil de se tomar uma decisão em que muitas vezes alguns idosos são presas fáceis, são mais ingênuos e ficam mais iludidos com essas situações? Eu acredito que sim, Rafael. Com a força da internet, todas as nossas vulnerabilidades, todas as nossas fraquezas, sejam elas e os nossos pontos fortes, eles são ressaltados numa velocidade muito grande, né? Então, o próprio idoso, a criança, né, a vulnerabilidade, ela fica, sim, cada vez mais exteriorizada e suscetível através das redes sociais, sim, concordo contigo. Agora, não acho que ainda seja suficiente para mudar um movimento cultural ou mesmo de julgar dos nossos julgadores. Ainda não. Acredito que nós ainda estamos num país com cortes supremas mais conservadoras e vamos caminhar para manter esse conservadorismo, sim. Doutora, qual a opinião da senhora a respeito da internet, né, a respeito dessa facilidade por meio dos golpistas? Hoje é notório, né, que a internet é utilizada como ferramenta de golpes, né, e a gente vê alguns aplicativos, inclusive, que podem, né, facilitar essa vulnerabilidade sentimental em decorrência. A gente vê que as pessoas são imbuídas, né, nesses golpes que envolvem, né, dinheiro. Então, facilita sim, né, hoje em dia, aqui como é a pauta, né, o idoso tem mais acesso, né, antigamente, quando a gente fosse pensar nos nossos avós com 70 anos, muito provavelmente, eles não devem ter, né, tido nenhum contato com o celular. Hoje os avós têm Instagram, têm outras redes sociais que levam a essa possibilidade. Então, e também nessa preservação dessa vulnerabilidade, né, porque a gente sabe que as redes sociais ela ainda é um buraco negro para muitas pessoas, pode ser que esses golpes, né, possam acontecer, inclusive, através das redes sociais. Por outro lado, doutora, o Estado, na sua opinião, deve interferir na vida particular das pessoas, na vida particular do indivíduo? Só em casos muito específicos para evitar violação de direito de terceiros. Por exemplo, de um futuro filho que ainda está por vir de inseminação artificial, de um credor que a gente não conheça, em casos muito extremados. Por isso que o meu posicionamento, sim, é para que 70, 80, 90, 100 anos quer casar, que possa escolher o seu regime tranquilamente, né? O Estado não tem que ter essa ingerência de intervir lá na sua vida privada só pelo argumento de te proteger. Não acredito que, sim, cada vez uma intervenção mínima do Estado. A senhora concorda com intervenções por parte do Estado? Porque nós temos que pensar que a família tem diversas formações, né? Nós podemos imaginar que existe uma família de uma pessoa idosa que não tem independência daqueles filhos e de um idoso ou idosa que os filhos também sejam dependentes daquele patrimônio também, né? Então, o Estado tem a função de preservar a família num todo, não só numa constituição de família, né, pai e mãe. Mas, um exemplo que a gente pode estar aqui, às vezes esse idoso pode ter um filho com deficiência, né, e aí essa prevenção do Estado seria também para
fazer a reserva desse patrimônio em detrimento desse filho, né, que dependendo do regime que ele casar, ele pode ser prejudicado. Então, nessas análises estatais aí que a gente vê que o Estado, apesar de ter uma necessidade de alteração, ele vem para poder preservar todo aquele grupo familiar, né? Um exemplo que tem muito quando vai se analisar esse julgamento é em relação às vezes aquela família passou por muitas coisas até chegar até ali, e aí se separa, e quando se separa, casa por um regime que prejudica aqueles filhos que já passaram, né, por muitas coisas até ali. Então, é nesse sentido que o Estado vem para poder impor e preservar essa família que passou as duras penas até chegar ali. Na prática, os filhos estão mais preocupados com a felicidade desses pais ou com os bens, com a herança? Com os bens. Sim, eu não vou negar, nós estamos num país capitalista, temos na condição de filhos, eu na condição de filha, a gente quer sim que os nossos pais, avós, sejam muito felizes e buscamos muito isso. É claro que no momento lá, eu estou falando lá na nossa intimidade mesmo, naquele momento que não vai para a rede social, naquele momento que não vai para a televisão, né? Estando meu pai bem, estando a minha mãe bem, estando meu pai feliz, estando minha mãe feliz, a minha primeira preocupação é se disso daí eu não vou ser prejudicado, e prejudicado financeiramente. Então eu digo que a preocupação é com a felicidade, mas é também com o patrimônio, sem sombra de dúvidas. O que a senhora pensa sobre isso? Felicidade ou patrimônio? O que os filhos mais buscam? Na vivência, né, de escritório, a gente percebe que, às vezes, a visão em relação ao patrimônio é uma prioridade na maioria das famílias. Mas, às vezes, esse patrimônio vem também para poder fazer um tratamento, alguma coisa, né? Então, a gente não pode fazer uma leitura pragmática e uma leitura de que todas as pessoas estão só envolvidas pelo patrimônio, porque também pode ter alguma outra coisa envolvida ali naquele núcleo familiar que a gente não sabe o que viveu até chegar ali. E na visão de vocês, existem outras leis em vigência no Código Civil em relação à família que devem ser tramitadas no STF? O que está acontecendo que a gente não sabe? Vez ou outra, sim, nós estivemos aqui, falamos aqui agora, mas nós estivemos aqui no programa trabalhando da questão de operar, né, fazer cirurgia de esterilização de homens e mulheres, e o STF decidiu recentemente. Nós tivemos há um tempo atrás a questão de companheiro, se a companheira tem os mesmos direitos que a esposa. O STF decidiu que agora tem, mudou o Código Civil, e agora nós estamos pautados aí já em trâmite essa matéria. Então, assim, nós temos vários assuntos que podem ser trazidos. Agora, o que de fato vai a julgamento, Rafael, infelizmente, assim, pautado, eu não tenho essa informação para te passar, não. O que eu tenho para te dizer é que, assim, sempre que chega, como matérias como essa, é de repercussão geral. O que significa repercussão geral? Sempre que chegar, esse trabalho da mídia é muito importante para que a população comece a ficar inteirada desse assunto. Por quê? Porque vai mudar a minha, a sua, a vida de todos nós a qualquer momento a partir desse julgamento. E quando a Justiça pode detectar que realmente há um interesse por parte de uma pessoa que esteja casando com um idoso? Na verdade, a Justiça não tem esse poder de investigar e apurar, né? Isso vai vir por indicação de alguma outra pessoa, né? A Justiça tem que ser provocada, então. Isso, a Justiça vai ser provocada por um herdeiro, por alguma pessoa que pode se sentir lesada em relação àquele ato. E também temos uma outra discussão né, nessa mesma pauta, que é a questão da reserva da legítima, né? Em outros países, aqui no Brasil se impõe que você só pode dispor de 50% do seu patrimônio, né, e está sendo discutido por um projeto de lei se pode ou não impor um número maior de legítima, né, que seria a maior que 50%. Então, eu acho que essas mudanças, a família muda a todo momento, então a nossa legislação em direito de família e sucessões também a todo momento vai mudando de acordo com que a família vai modulando novas formas aí. E quando a Justiça é provocada, esses casos são resolvidos de maneira rápida ou se arrastam?
E às vezes a pessoa até morre, né? Já que a gente está falando de idosos. A celeridade no Brasil é uma coisa incompatível, né, com a nossa realidade. A gente sabe que os processos tramitam, né, a passos muito lentos. Então, provavelmente, se você for anular alguma situação de imposição de regime diferente do que a lei prevê, provavelmente esse idoso até morre e essa sentença não tenha transitado em julgado. Isso acontece na prática, doutora? Todos os dias, em todas as matérias, em todas as varas. Nós temos aí, né, pessoas que ficam aí à mercê de uma decisão judicial para ter um tratamento, para ter acesso a um medicamento e morrem. Nós temos aí pessoas que ficam, eu vejo lá no meu escritório, famílias que ficam anos acreditando que vai receber um patrimônio de um processo de inventário e vai consertar a vida desse herdeiro. E aí morreu o pai, o herdeiro, o filho do herdeiro e o processo de inventário não chegou ao fim ainda. Então, um trabalho que a gente faz, Rafael, é sempre esclarecer que, seja com muito dinheiro, com pouco dinheiro, se você tem herdeiro, se você tem temor de que tudo isso, você passe por esse calvário, é que a gente chamar a responsabilidade para nós. Nós podemos programar a nossa sucessão, podemos programar como que se dará. Se eu morrer, quem vai pagar a escola, quem vai pagar o remédio, quem vai fazer isso? Eu já posso prever isso em vida e organizar para evitar ficar mais caro e mais demorado. Qual a importância das conciliações, especialmente envolvendo, né, situações muito delicadas, que é uma relação familiar, que envolve pais, que envolvem filhos e agregados também? A importância é altíssima, tanto na forma de mediação, conciliação, quanto na forma das práticas colaborativas e toda e qualquer outra forma de solução paralela de conflito que não precise ir para o judiciário, sabe, Rafael? Por que ela é importante? Porque ela não escraviza as pessoas dentro de um sistema demorado e caro. Então, agora, é muito importante também salientar que é preciso ter preparo técnico, não é qualquer pessoa que pode mediar, não é qualquer pessoa que se pode se dizer conciliador, né? Além de preparo técnico, também ter um preparo pessoal. Se você não é, se você é da briga, se não, eu sou boa de briga, então, obviamente, você não vai conseguir tramitar bem nessa pauta mediada, né? Vamos assim dizer. Então, eu sou sim, eu vejo a solução por aí. A senhora concorda? Tem que buscar o perfil certo para fazer essa mediação? No Brasil, a gente não tem o hábito de falar de morte, né? As pessoas acham que, falando de morte, elas vão antecipar alguma coisa. Então, como faz parte a até da doutora Barla superstição, falou, né? As pessoas isso. batem na madeira. Então, Rafael, mesmo com as imposições legislativas, o Estado ele não interfere 100% na sua vida. Então, existem vários mecanismos, várias ferramentas de planejamento sucessório também, que essa pessoa idosa, como é o exemplo da pauta, pode fazer reserva para os seus filhos, para a sua nova companheira, para o seu novo companheiro. Então, assim, as pessoas precisam de trabalhar com a prevenção, de forma, né, a conversar todas aquelas pessoas envolvidas, de modo que, através de um profissional especializado naquela área, possa fazer aquela reserva, né? Falar da morte. O que eu quero que aconteça se eu ficar inválido, se eu ficar internado. Você pode fazer disposição de todas essas hipóteses através de um testamento ou outras ferramentas de planejamento sucessório. Distribuir os bens antes da morte talvez seja um caminho até melhor? Excelente. Nós temos aí holdings, nós temos aí fundos imobiliários, nós temos aí o mercado de criptomoedas, que são, né, eficazes, seguros de vida, que é muito importante, que é interessante, que é a questão fiscal e a questão que não passa dentro do processo de inventário. Nós temos vários instrumentos que a gente pode utilizar e deve utilizar, lembrando que são instrumentos que é para quem tem muito dinheiro, para quem tem pouco dinheiro, todos eles são extremamente eficazes na função de proteger o patrimônio, seja de um outro herdeiro, seja de um outro credor, ou seja do próprio fisco. Muito bem, quero agradecer muito a presença da Bárbara Cruvinel, advogada especialista em Direito da Família e Sucessões. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, prazer foi meu, viu, Rafael? Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer, doutora Laura, estar aqui com você. O assunto é muito interessante e sempre que puder eu estarei de volta, sempre for convidada. Obrigada. Será convidada mais vezes, com certeza. Quero agradecer muito também a doutora Laura Landim, advogada especialista em Direito da Família e Sucessões e presidente da Comissão das Sucessões OAB Goiás. Muito obrigado, boa noite.
Obrigada, Rafael. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo um assunto de forma menos no juridiquês, né, que é mais habitual, para que as pessoas tenham conhecimento, porque o conhecimento empodera as pessoas e é nisso que eu acredito. Muito obrigada e sempre que tiver convidada, eu estarei aqui também. Com toda certeza será convidada mais vezes. E você em casa que é suficientemente inteligente, que tire as suas próprias conclusões. Muito obrigado pela audiência, que cresce a cada dia. Fiquem com Deus e até a próxima.